Amém, irmãos? Vamos abrir em 2 Timóteo. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Que tal nós lermos em pé juntos? Amém. Pois queria convidar os irmãos para a gente desfrutar ainda desse versículo em oração. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, amém. Por essa razão, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Irmãos, podem sentar. Ó Senhor Jesus, amém. O título da mensagem dessa noite é Reavivar a chama do dom de Deus, amém? Aqui no versículo que a gente leu na versão revista e atualizada, não fala sobre chama, né? Mas na tradução Nova Versão Internacional fala sobre chama do dom de Deus, mostrando para nós que na verdade o que precisa é estar esse fogo ardendo, né? Então, não é que aqui está falando com Timóteo, né? Paulo estava se referindo a Timóteo. A gente sabe que Timóteo é um irmão fiel. Foi um irmão muito fiel ali a Paulo, ao Senhor e ao Evangelho, né? Mas aqui ele estava passando por uma situação onde ele precisava ser renovado, né? Onde a chama do dom de Deus precisava ser reavivada. Ó Senhor Jesus. Por um lado isso nos mostra que Timóteo também tinha as suas fraquezas, né? Suas dificuldades. E a gente se identifica bastante com Timóteo, né? Porque nós também temos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os momentos onde a gente se sente incapaz, né? E como a gente viu já nas mensagens anteriores, que mostra um pouco da situação da igreja em Éfeso, a gente sabe que ali em Éfeso a situação não estava normal, né? Eu vou ler rapidamente só para a gente lembrar. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, fala assim, Paulo está falando, né? Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então aqui, o Paulo deu uma missão para Timóteo nada fácil, né? Que era ficar ali em Éfeso e tratar com uma situação negativa que havia ali. Qual era a situação negativa? Que os irmãos não estavam seguindo o ensinamento do apóstolo, que era Paulo, né? Eles estavam com outras doutrinas, com outros ensinamentos. No versículo 4 fala assim, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Qual que era o desejo de Paulo para as igrejas que ele cuidava? Era que os irmãos pudessem servir ao Senhor, né? Pudessem ser útil ao Senhor, pudessem servir em unidade ao Senhor. Mas aqui, os irmãos estavam com algumas doutrinas, algumas situações aqui, que estavam levando eles a discutirem, em vez de avançarem juntos, né? Então, quando a gente segue a direção dos irmãos que o Senhor colocou à nossa frente, a gente avança. Mas quando a gente fica, né, indo para outras doutrinas e não segue essa direção,
o resultado é discussão, né? O resultado é que a gente não consegue avançar. E aqui Timóteo tinha a missão de ficar ali em Éfeso e ajudar os irmãos. Mais do que ajudar, né? Admoestar. Quem aqui gosta de admoestar? Eu não gosto. O Léo gosta, né, Léo? Eu não gosto. Eu tenho muita dificuldade em admoestar. Porque você tem que dosar, né? Dosar a orientação, né? Vamos dizer assim, a exposição naquele momento com o amor. Se você for muito duro, você não vai conseguir ajudar quem você está admoestando. E se você também não for, né, não falar o que precisa ser dito, não tratar com a situação, você também não vai conseguir ajudar a pessoa, né? Então não é fácil, não é simples você admoestar, mas essa era a missão de Timóteo. E ele era um jovem. Não era fácil a missão dele, né? Então, por causa disso, por essa situação negativa ali da igreja em Éfeso, ele desanimou, né? A chama do dom de Deus nele, que era tão forte, né? Porque a gente sabe que ele era um irmão fervoroso, mas ela minguou, né? Quando a gente tem ali, vai fazer um churrasco, né, Domício? A gente nem gosta, né? Aí bota uma brasa assim, tu vai ali mexendo no fogo e daqui a pouco uma brasa pula para o lado, né? Não dá 5 minutos a brasa apaga, né, Domício? Então, não é que não tinha o fogo ali, mas é porque, né, a brasa ficou distante do calor ali, né, e se apagou. E assim também nós, né, nós precisamos uns dos outros para que essa chama esteja acesa, né? Ó Senhor Jesus. E ali na igreja eles não estavam tendo essa situação positiva de ajudar uns aos outros, mas eles estavam nessa situação de discussão e de não seguir a orientação de Paulo, que era o apóstolo e que estava ali, né, levando o evangelho para eles. Então essa situação fez com que Timóteo desanimasse. E aqui nós lemos o versículo, né? Paulo fala para ele reavivar o dom de Deus. Então nessa noite a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre reavivar a chama do dom de Deus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, qual que é a situação normal da chama do dom de Deus? Para a gente saber se a gente está com a chama acesa, né, ou se a gente está precisando reavivar a chama do dom de Deus. Quando nós cremos no Senhor, como que era a nossa atitude em relação ao Evangelho, né? Normalmente é uma situação cheia de vida, né? Cheia de frescor. Você olha a pessoa, você não fica pensando muito, você fala do Senhor, você fala do Evangelho, você fala do que o Senhor está fazendo na sua vida, e existe esse frescor, esse renovo de Deus em nós, né? Quando nós cremos no Senhor e a vida de Deus entrou em nós. Mas qual que infelizmente por causa da queda do homem, né? Qual que é a tendência? Se nós não nos renovarmos dia a dia, a tendência é nós esfriarmos, né? É a gente perder essa chama, esse fogo, esse amor pelo Senhor, essa entrega pelo Senhor, né? Então, o normal, irmãos, é essa situação quando nós cremos no Senhor, né? Ou no meu caso, né, que tive o privilégio de nascer num lar cristão, foi a minha primeira experiência que eu tive com o Senhor. Quando eu tive a minha primeira experiência com o Senhor, era muito novo, aquilo era muito forte em mim, né? E eu lembro que é algo realmente muito especial, né? E esse é o normal, irmãos. O normal é essa vida de Deus, né, borbulhando em nós, a vida de Deus nos movendo, né, nos enchendo da presença de Deus e nos fazendo úteis ao Senhor, né, nos fazendo ser usados pelo Senhor, nos fazendo testemunhar do Senhor. Esse é o normal da chama do dom de Deus em nós. Ó Senhor Jesus. Então eu creio que todos nós podemos melhorar um pouco nesse aspecto, né? Eu percebi, preparando a mensagem, que eu preciso melhorar bastante, né? Eu preciso ser renovado bastante em relação a isso, porque eu preciso ter esse frescor da vida do Senhor, né?
em cada dia, em cada momento, eu posso desfrutar desse frescor da vida de Deus. Ó Senhor Jesus. Vou abrir aqui em 2 Timóteo, novamente, e vou ler do versículo 6 até o 8. Fala assim: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Irmãos, é isso que nós recebemos do Senhor: um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de moderação. Paulo estava lembrando aqui Timóteo de tudo que havia nesse espírito que estava dentro dele, né? Ó Senhor Jesus. E aí no 8 fala: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse poder está no Evangelho, né? Está na vida do Senhor. É verdade que muitas vezes nós nos sentimos fracos, assim como Timóteo estava aqui, mas a vida do Senhor é uma vida poderosa, né? Que ela é uma vida que vence, né? Uma vida que vence a morte, uma vida que vence qualquer situação negativa. Basta essa vida, né, encontrar caminho em nós, né? Por meio de nós nos abrirmos para o Senhor, por meio de nós buscarmos a palavra, por meio de invocar o nome do Senhor, por meio de eu exercitar o meu espírito, eu posso tocar nessa vida. Ó Senhor Jesus. Falando um pouco sobre essa questão de renovação e do poder da vida de Deus, a gente sabe como é que funciona o envelhecimento do corpo humano, né? O corpo humano, ele envelhece do dia que eu nasci até o dia, né, que eu dormi no Senhor. E por mais que eu tente, né, manter o meu corpo saudável, ele vai envelhecer. Não tem como ele não envelhecer. Mas vocês sabiam que o Espírito, ele tem o poder de se rejuvenescer, né? O corpo não tem esse poder, né? Aquilo que envelheceu já não consegue recuperar mais. Eu consigo retardar esse envelhecimento, né? Envelhecer menos por meio de exercício, por meio de uma boa alimentação, né? Inclusive eu estou precisando, né, de exercício, boa alimentação, né? Mas o Espírito, irmãos, ele tem esse poder de rejuvenescer, né? Esse poder de vencer toda a situação de morte, né? Ó Senhor Jesus, se o seu corpo pudesse rejuvenescer, tivesse uma fórmula para o seu corpo rejuvenescer, e você soubesse e tivesse acesso, o que você faria? Ah não, deixa eu ficar velho mesmo, né? Deixa minhas costas doendo. Você não ia tomar posse? Ó Senhor Jesus. Ia ficar rico também, né? Porque se vendesse, ainda ia ganhar dinheiro, né? Mas graças a Deus, porque o Espírito tem esse poder. Ó Senhor Jesus, eu posso a cada dia ser renovado no meu espírito. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aí no capítulo 2, ele fala assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Aí no versículo 5, ele fala: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então aqui, ele está encorajando Timóteo, e ele fala sobre o atleta, né? Ele fala aqui outros exemplos, mas como nós estamos em tempos de Olimpíada, né, Felipe? Eu vou falar um pouco sobre a questão do atleta. Eu não sei vocês, né? Eu já comentei bastante com o Felipe sobre isso, mas é impressionante como o atleta se dedica, né? Esses atletas de alto nível, né? E alguns até precisam vencer algumas dificuldades que parecem impossíveis, né? E o Senhor aqui usou Paulo para falar com Timóteo, para que ele tenha essa disposição de um atleta.
né? Puxa, como eu preciso ter mais essa disposição, né? Porque se nós temos uma disposição de um atleta para com o Evangelho, irmãos, a gente vira invencível, né? Por quê? Porque o poder todo está na vida do Senhor. As ferramentas todas, né, o Senhor já nos deu. Então, se eu tiver um comprometimento dessa maneira, né, que o atleta se dedica com o Senhor, puxa, é impossível a gente, né, passar por qualquer situação de mornidão espiritual, né? Ó Senhor Jesus. E então a gente precisa mais consagração, né? Quanto mais consagração nós temos e mais nós nos dedicamos ao Senhor, à palavra, né, à comunhão com os irmãos, à oração, mais nós podemos desfrutar desse fogo do Espírito. Senhor Jesus. Vendo, né, os atletas brasileiros, muitos deles não tiveram nem apoio, né? Não tiveram apoio de governo, não tiveram apoio. Teve uns que treinaram nessa pandemia, né, num terreno baldio, né? Apareceu lá aquele brasileiro que faz o arremesso de peso, né? Não sei se vocês viram. Ele treinava num terreno baldio sem condição mínima de treinamento, né? Mas por que ele estava ali? Porque ele tem uma dedicação, né, um comprometimento com aquilo que ele quer, incrível. Muito maior do que o comprometimento que eu tenho, né? Mas eu posso também buscar esse comprometimento, né? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o atleta é isso, né? Alguém que se dedica. E por causa disso, a coroa dele está guardada, né? E assim nós também, né? O Senhor já guardou uma coroa para nós. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Agora, irmão, nós vamos ver 4 coisas que podem apagar o fogo do Espírito em nós, né? O fogo do nosso Espírito. A primeira delas diz respeito à iniquidade da era presente. Vou ler para os irmãos aqui em Mateus 24. Ó Senhor Jesus. Isso serve de alerta para nós, né? Mateus 24, versículo 7, fala assim: Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aqui está falando do princípio das dores, né? Do tempo do fim. Aí no versículo 8 fala: Porém, tudo isso é o princípio das dores. No versículo 10 fala: Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Versículo 12: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, irmãos, isso daqui a gente está vendo hoje, né? A multiplicação da iniquidade, né? Parece que cada vez piora mais. E a palavra mostra isso, né? Que isso iria acontecer até a volta do Senhor. E a gente tem visto isso. E isso tende a esfriar o amor do Senhor em nós, se a gente não estiver vigilantes e apercebidos, né? Mas olha só o versículo 13. Vem uma palavra de encorajamento para nós. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. Irmãos, graças a Deus que nós somos aqueles que somos perseverantes. Se você está aqui nessa noite é porque você é um perseverante. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos mantenha assim, né? Versículo 14 fala: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Isso aqui é outro aspecto que nós temos visto o quanto o Evangelho tem alcançado a todas as nações, né? Até mesmo pela internet, hoje o alcance do Evangelho também é maior, né? Pode alcançar todo lugar que tiver internet, o Evangelho pode alcançar por meio de tantas pregações que têm sido disponibilizadas, né?
na internet, até mesmo por meio do Instituto Vida para Todos, que a gente acompanha e tem nos trazido tanta palavra de força, né, de encorajamento, de direção do Senhor. Então esse evangelho tem alcançado a todas as nações. Isso quer dizer que o tempo do fim está próximo, né? Ó Senhor Jesus. E essa situação aqui de o amor se esfriar de quase todos também tem acontecido, né? Então nós precisamos estar percebidos e ter esse cuidado de nos renovarmos dia a dia, para que a chama do dom de Deus não venha se apagar em nós, né? Ó Senhor Jesus. Vamos ler também em 1 Timóteo, capítulo 4. Ó Senhor Jesus. No versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, e por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. A gente sabe que a consciência é uma parte do espírito, né? E que é o que faz a humanidade ainda ter um pouco de senso em relação à lei do Senhor, né? À vontade do Senhor. Mas, e os irmãos também, né? A consciência é aquilo que nos mostra, né? Quando a gente está fazendo algo que desagrada a Deus, a nossa consciência nos mostra, nos acusa, né? Mas aqui ele está falando de uma situação em que a consciência ficou cauterizada. O que é cauterizado, né? Sem sensibilidade, né? Por exemplo, se meu dedo ficar cauterizado, quer dizer que ele não está conseguindo ter o sentido normal, né? Então a consciência é a mesma coisa. A consciência cauterizada é uma consciência que não tem sensibilidade. E essa situação é uma situação que no tempo do fim vai ser muito comum e que nos leva a perder esse fogo do Espírito, né? Essa chama do Espírito, esse mover do Espírito de Deus em nós. Ó Senhor Jesus. Então nós temos que estar apercebidos em relação a isso, né? Queria ler também para os irmãos, com os irmãos Tiago, capítulo 1, versículo 21. Fala assim: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ó Senhor Jesus. Vamos ler juntos, irmãos? Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém. Então, para tentar explicar um pouco dessa situação negativa do mundo atual, né, dessa era presente, acho que essa questão de acúmulo de maldade nos mostra isso bem, né? Porque às vezes você acorda, né, busca o Senhor e tudo, aí vai para o trabalho, aí manda um vídeo para você lá, quando você vai ver, uma pessoa sendo atropelada. Aí no almoço você vai almoçar e liga o jornal, aí lá está, por uma injustiça, a pessoa não teve tratamento médico e faleceu. Aí está voltando de carro, aí vê um acidente. Essas coisas, né, que acontecem, essas coisas negativas, né, elas geram um acúmulo de maldade em nós. A gente, por mais que a gente não queira, né, estar envolvido, não tem como não estar, né? A gente vive nessa terra que é uma terra que foi infelizmente contaminada pelo pecado e que caminha para
não tem mais, essa terra precisa ser restaurada, né? Então o Senhor, quando voltar, Ele vai restaurar essa terra. Mas hoje, a situação é negativa. Então a gente sente isso todos os dias, esse acúmulo de maldade, né? Mas graças ao Senhor, que a palavra de Deus em nós implantada é poderosa. Amém! A palavra de Deus é poderosa. Ó Senhor Jesus, para nos tirar, né, dessa situação e para poder trazer salvação para nós, trazer salvação para nossa alma, né, para nossa mente, para nossa vontade e para nossa emoção. Então ela vem para nos salvar. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. A segunda coisa que vem para apagar o fogo de Deus em nós é a ansiedade e a preocupação com o dia a dia. Aqui tem algo que é extremamente sutil e que também todos nós sentimos, né, bastante. Vou ler para os irmãos Mateus capítulo 6. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 25. Fala assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Acho que isso aqui não tem nenhum de nós que não fique ansioso, né, com as contas, com as preocupações, muitas vezes com o cuidado da família, né? Tantas coisas que nos deixam ansiosos. E a gente, né, lendo os versículos que falam sobre ansiedade, a gente percebe que a ansiedade, ela na verdade expõe o quanto nós confiamos no Senhor, né? Quanto mais ansioso eu estou, quer dizer que eu estou depositando pouco a minha confiança no Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Mas louvado seja o Senhor que Ele tem várias promessas aqui em relação a isso. A primeira delas, né, vamos ler em 1 Pedro 5,7. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Que versículo precioso. Tem uma coisa que eu posso fazer com ansiedade. Vamos ler juntos? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus tem cuidado de você. Ó Senhor Jesus, Deus tem cuidado de nós. Isso é verdade, irmãos. Deus tem cuidado de nós. E nós podemos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades. É verdade que isso não é uma coisa fácil, né? Mas, irmãos, é a melhor coisa que nós podemos fazer. A ansiedade não vai resolver os problemas, né? Ficar ansioso por causa de um problema não vai resolver o problema. Não vai nem ajudar, né? Pelo contrário, vai fazer a gente perder a paz, né? Perder a paz de Deus. Mas nós podemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Tem até um versículo que explica, né, um pouco sobre isso. Deixa eu ver aqui. Eu acho que está em Filipenses 4. Deixa eu só confirmar aqui, irmãos. Ó Senhor Jesus. Isso. Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições,
pela oração e pela súplica com ações de graça. Amém. Então aqui, como que eu vou lançar sobre Deus a minha ansiedade? Falando para Ele, né? As minhas necessidades, o que eu estou sentindo. E essa oração vai me levar a ter um sentimento de que Deus está cuidando de mim. Ó Senhor Jesus. E aí o que acontece? Olha só o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Vamos ler juntos de novo? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Puxa, louvado seja o Senhor. E tem mais uma promessa em relação a essa questão da ansiedade. Vamos abrir em Mateus 6, versículo 31. Fala assim: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Irmãos, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Puxa, como isso é verdade, irmãos. Eu não sei o quanto você já provou disso, mas eu já provei o quanto isso é real. Quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, o Senhor é fiel para cuidar de todas as nossas necessidades. Eu lembro que no ano que eu vim fazer o CEAP, em 2002, meus pais ficaram, minha família toda ficou para trás, e tem várias situações parecidas de outros irmãos, que tiveram que deixar a família para vir para fazer o CEAP, e às vezes para poder também estar servindo o Senhor. E é impressionante como o Senhor cuida, da nossa família quando a gente se consagra ao Senhor, Então isso é uma prova de que essa palavra aqui é cheia de realidade. E isso a gente também desfruta no dia a dia, Quando a gente, mesmo na situação difícil, mesmo sem saber como lidar com algumas coisas, mas a gente se volta ao Senhor, confia no Senhor, permanece servindo ao Senhor. Quando a gente menos espera, o Senhor mesmo já cuidou daquilo, e graças ao Senhor não fica mais nem mais na nossa memória, porque o Senhor já resolveu, toda a situação. Ó Senhor Jesus. Aí no versículo 34 fala, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, os dias, irmãos, os dias não são dias bons, Enquanto o Senhor não restaurar essa terra e trazer o seu reino, os dias são os dias maus, dias difíceis. Mas o Senhor tem essa promessa de cuidar de nós a cada dia. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. A outra situação que vem e que muitas vezes apaga, o fogo do Espírito em nós, são as dificuldades que a gente encontra na igreja, que é exatamente a situação vivida ali por Timóteo. A maior dificuldade de Timóteo, que fez ele precisar reavivar o dom de Deus, a chama do dom de Deus nele, foi a situação da igreja onde ele estava ali se reunindo e servindo. E a gente leu lá, em 1 Timóteo, que por conta de ensinamentos diferentes causou discussão entre os irmãos, e perdeu-se ali algo muito importante na igreja, que é a unidade. A gente cantou, quando a gente estava partindo o pão, que o Senhor nos fez um, e que essa unidade é do Senhor,
Irmãos, isso é essencial para que a igreja seja saudável. A unidade, né? A unidade, por um lado, que foi o principal aspecto aqui que se perdeu em relação à direção dos irmãos que Deus colocou à nossa frente, né? Receber a direção do Senhor por meio dos apóstolos e seguir essa direção, né? E por outro lado, também a gente sabe o quanto a gente perde, né, o mover do Espírito pela falta de unidade. E aí o Senhor me deu um sentimento bem forte aqui em relação a essa questão, que a unidade é responsabilidade de todos os membros da igreja. Todos nós somos responsáveis pela unidade da igreja. E todos nós devemos orar pela unidade da igreja, né? Então, irmãos, cada um de nós precisa orar pela unidade da igreja. E isso vai fazer algo muito positivo, vai trazer algo muito positivo. Primeiro, nós vamos temer fazer qualquer coisa sem comunhão, né? Porque a gente sabe que aquilo que a gente ora, Deus fala conosco, né? Então, se eu orar pela unidade da igreja, Deus vai me mostrar muitas coisas, né? E vai fazer também a minha consciência mais sensível em relação à questão da unidade. Então, irmãos, isso todos nós precisamos, orar pela unidade da igreja. Por meio da unidade é que Deus pode avançar, né? Como que Deus cresce na igreja? Como que Deus avança na igreja? É por meio da unidade, né? A gente sabe pegar exemplo aí de uma equipe, quando a equipe... eu gosto muito de futebol, né? Converso muito de futebol com o Felipe. Às vezes tu tem uma equipe que tem muitos bons jogadores, mas coletivamente não é um time. Ou seja, falta unidade, né? Falta harmonia, entrosamento, né? Essa equipe pode ter muitos bons jogadores, mas é uma equipe que não avança, né? Não ganha. E na igreja mais ainda, né? Nós precisamos da unidade para poder avançarmos. Ó Senhor Jesus. E a falta de unidade pode trazer essa situação que trouxe aqui, que Timóteo vivenciou, né? Claro que a responsabilidade de Timóteo era ainda maior, né? Porque ele estava ali como a pessoa de confiança que Paulo confiou, né? Deus usou Paulo ali, né, para poder colocar Timóteo ali em Éfeso, para que ele pudesse ajudar os irmãos ali. Então ele tinha uma grande responsabilidade, né? Então era muito mais difícil para ele do que simplesmente se ele fosse um membro da igreja apenas, mas ele era quem foi comissionado por Deus, né, para poder ajudar os irmãos ali. Mas a gente sabe que isso é algo que faz a gente perder, né, esse fogo, esse mover do Espírito, a falta de unidade. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa fazer cada dia nós mais um, né, um no Senhor. A unidade, irmãos, ela está no Espírito, né? Quando eu busco o Senhor, quando eu exercito o meu Espírito, eu consigo estar em unidade com o Senhor e com os irmãos, né? Ó Senhor Jesus, não tem como ter essa unidade se não houver exercício do Espírito, né? Ó Senhor Jesus. E o outro item, irmãos, são as ideologias e filosofias humanas. Então a gente sabe, né, que no mundo se prega muitas coisas que vão contra o que está na palavra, né? Nós precisamos crer, conhecer e crer na palavra, né? Ó Senhor Jesus, o mundo pode falar que as coisas que foram criadas por meio de uma explosão, mas nós sabemos que nós temos um Deus que é o Criador de todas as coisas. Ó Senhor Jesus, e é um Deus que criou o homem e que criou também a mulher, né? Então, irmãos, conhecer a palavra e os princípios de Deus é muito importante nessa era, porque isso é algo que também sutilmente faz a gente perder, né, a sensibilidade ao Espírito e perder essa chama, né, essa chama do Evangelho.
ó Senhor Jesus. Então, precisamos estar atentos, nos apegar à palavra e crer somente na palavra do Senhor. Vamos ler também João 3,6. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. Agora nós vamos falar um pouco sobre a importância de exercitar o Espírito para reavivar a chama do dom de Deus. Versículo 6 fala assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, nós nascemos por um lado da carne, né? Como seres humanos, nós nascemos dos nossos pais, da nossa mãe, dos nossos pais, mas nós também nascemos do Espírito, né? Lá no capítulo 1, versículo 12 fala: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, irmãos, Deus é Espírito, né? E Deus habita no nosso Espírito. Então nós precisamos exercitar esse Espírito, exercitar essa comunhão com Deus, né? Exercitar viver de maneira dependente de Deus, né? Confiando em Deus e seguindo a direção de Deus. Porque o Senhor habita em nós e é Ele que nos direciona, né? Ele que nos guia, ó Senhor Jesus. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, fala assim: ó Senhor Jesus. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, a gente leu, né? Mas de poder, de amor e de moderação. Então aqui nos mostra que no Espírito está tudo o que nós precisamos, né? No Espírito está o poder de Deus, né? Quem aqui precisa do poder de Deus? Eu preciso, né? Deus é a minha força. Ainda mais eu que sou o Enos, né? Enos quer dizer fraco, frágil, mortal. Então, eu mais do que vocês ainda. Ainda tem o Pedro, né, Léo? Tem o Pedro, tá certo. Amor, né? Puxa, para servir o Senhor sem amor, impossível. Mas no Espírito está o amor de Deus. Ó Senhor Jesus, posso servir o Senhor com poder e com amor. E também espírito de moderação. Puxa, isso aqui como é importante, né? Se você tem o poder e tem o amor, você tem que saber dosar os dois, né? Se não tiver esse equilíbrio, pode não gerar edificação. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, tudo está no Espírito, né? No Espírito a gente consegue manter a chama, né? Que a chama, na verdade, é a chama do Espírito, né? É a chama do Evangelho, né? Ó Senhor Jesus. Vamos ler Romanos, capítulo 1. Versículo 16. Olha aqui, falando sobre o Evangelho, né? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Vocês conseguem ver como está totalmente relacionado com a questão que a gente leu no outro versículo, né? Que fala sobre não ter espírito de covardia, né? Mas de amor, de poder, amor e moderação. Aonde está tudo isso? Está no Evangelho, né? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Quem aqui precisa de salvação? Poxa, eu preciso de salvação, né? E a salvação, ela está no Evangelho.
Essa salvação ela está no Espírito. Ó Senhor Jesus. Primeiro, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Irmãos, isso é diário, né? Se manter com a chama do Espírito acesa é algo que a gente faz diariamente, né? Por meio da nossa comunhão com o Senhor, por meio da nossa leitura da palavra, por meio da oração, e uma coisa muito importante, por meio da comunhão com os irmãos, né? Ninguém consegue manter essa chama acesa sozinho. Acho que até foi isso que aconteceu com Timóteo, ele se sentia só ali na igreja em Éfeso, né? Os irmãos ali estavam numa situação que ele não se sentia em família, né? Porque os irmãos estavam em uma situação negativa de discussão, de seguir, né, doutrinas diferentes, e faltava ali, né, a unidade, né, para poder gerar, né, esse mover do Espírito. Então, irmãos, a necessidade de estarmos juntos em comunhão é muito importante, né? Somente juntos nós podemos avançar. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Só para finalizar, eu quero ler com os irmãos Lucas 12:49. Ó Senhor Jesus. Aqui é uma palavra difícil de entender, né? Parece que o Senhor estava um pouco brabo, né? Quando ele falou isso, Jesus, né? Ele falou assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder, né? Se a gente lê isso aqui sem estar no Espírito, a gente não consegue entender o que o Senhor está falando, né? Já pensa que o Senhor quer queimar todo mundo, não foi isso que João falou depois, né? O Senhor lança fogo então e queima todo mundo, né? Numa outra situação. Mas aqui, na verdade, mostra a responsabilidade, por um lado, que Jesus tinha, e por outro lado, a importância do arder do fogo do Espírito, né? Então, por meio desse fogo, é que o Senhor consegue trazer salvação para nós, por meio desse fogo do Evangelho, por meio desse fogo que há no Espírito. Então aqui, quando o Senhor fala que Ele queria lançar fogo sobre a terra, na verdade, a gente viu isso acontecer ali em Pentecostes, né? Quando Pedro ali foi usado por Deus para levar o Evangelho para as pessoas, muitos se converteram, e fala ali que o Espírito desceu como língua de fogo, né? Então, na verdade, esse fogo é extremamente importante para que o Senhor cumpra o seu propósito, né? Esse fogo do Espírito é o que faz, né, a vontade do Senhor ser cumprida. Então, diariamente a gente precisa, né, tá mantendo a chama, né, do dom de Deus que há em nós acesa, para que nós possamos ser úteis ao Senhor e também participar, né, do mover de Deus, do cumprimento da vontade de Deus aqui na terra. Ó Senhor Jesus. Alguns irmãos agora ainda podem compartilhar, e depois o Léo ainda vai passar alguns avisos para os irmãos. Amém.